Olá, meu povo, aqui é o Américo, psicólogo, espero que estejam todos caminhando bem. Hoje nós vamos falar sobre um efeito psicológico que a gente vê muito por aí, né? Que é o resultado de várias pesquisas e que chama efeito Pigmalion. Esse efeito psicológico é muito interessante para a gente pensar sobre vários fenômenos que acontecem na sociedade, nas relações rotineiras do dia a dia e várias outras. E aí, você já ouviu falar? Pois vamos lá. Antes de tudo, se você não é inscrito por aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações e aproveite e me segue lá no meu Instagram, @mericopsi também. O efeito Pigmalion diz que altas expectativas geram altos resultados nas pessoas. De uma maneira mais simples, ele diz que o que nós pensamos sobre alguém influencia as nossas ações sobre essa pessoa. Essas ações vão influenciar na forma que a outra pessoa enxerga a si mesma e vai fazer com que a outra pessoa aja em consonância com aquelas nossas atitudes que influenciaram ela, fazendo com que no final de tudo isso, o nosso pensamento lá anterior, primeiro na pessoa, seja confirmado. Se tiver difícil de entender, calma que eu vou colocar um exemplo agora para ficar mais fácil. Imagine que eu, Américo, psicólogo, sou professor de história de uma turma. E lá no meu primeiro dia de aula na turma, eu vejo que Joana e Rafaela fazem parte da sala. Joana me lembra uma aluna que eu tive há muito tempo e que foi muito boa e que hoje dá aula em várias universidades. Já a Rafaela, ela me lembra de uma menina que eu tive como colega de classe no meu ensino fundamental, sempre bagunçada e muito encrenqueira. Quando eu penso isso, inconscientemente, eu já penso no que esperar de cada uma delas, mesmo sem conhecer. E aí os meus pensamentos, a partir desse ponto, começam a influenciar também as minhas ações. Quando Joana, a aluna boa, entra na sala, eu só penso em como é legal ver ela, eu fico muito feliz. Só que quando a Rafaela entra, eu penso só consigo pensar em maneiras de como cobrar para que ela seja uma aluna melhor. Se Joana comete um erro, eu vou lá e corrijo, mas se Rafaela comete um erro, eu não dou muito a mínima, porque eu sei que ela não vai muito longe. Eu até gosto que ela esteja na turma, mas não dou muito importância para o desenvolvimento dela. E aí essas ações que eu tomo, baseadas nessas preconcepções, vão influenciando também a maneira como elas duas se veem. Joana percebe que eu gosto muito dela e retribui isso. Ela acredita no próprio sucesso. Já Rafaela acha que eu não gosto muito dela e não me importo muito com seu desenvolvimento. Ela também não acredita muito no seu sucesso. Ou seja, as percepções que elas carregam sobre elas, impactadas com as minhas ações, vão resultar na maneira com a qual elas agem comigo também. A cada dia que passa, Joana acha a matéria cada vez mais interessante, mais incrível e nunca falta aula, sempre arrasando nas provas. Já a Rafaela, eu vejo que falta bastante dentro da sala, não tem muito interesse, já não consegue desempenhar bem as provas. E aí eu vejo como Joana ama a matéria, como é ótimo o futuro que ela vai ter, e já a Rafaela é totalmente o contrário. Eu só consigo enxergar que ela não tem muito potencial. E aí no final de tudo vem um pensamento: caramba, eu sabia, ou a minha intuição sempre esteve certa. E aí a gente sabe que não é bem por aí, mas geralmente é isso que acontece em várias situações da nossa vida. E aí você fala, será que a gente tem mesmo essa capacidade de influenciar o outro? E é nisso que o jovem que eu vou falar para vocês daqui a pouco pensou também como pergunta e que fez a pesquisa dele. O efeito Pigmalion também é conhecido como o experimento Rosenthal, que é o mesmo sobrenome do pesquisador lá de Harvard que iniciou os estudos a respeito dessa problemática. Num primeiro experimento, Robert Rosenthal chamou participantes para guiarem ratos em um labirinto. Os ratos não tinham nenhuma diferença significativa entre eles, mas um grupo de participantes recebeu ratos que eles nomearam, os pesquisadores nomearam como sendo muito inteligentes, e o segundo recebeu ratos que eles nomearam sendo muito burros e lentos. E aí no final de tudo, os ratos que foram nomeados como sendo muito mais velozes e mais inteligentes performaram melhor, ou seja, até a nossa visão sobre os ratos influenciou a maneira com que eles
finalizaram a performance, né? Os que foram ditos como inteligentes conseguiram finalizar mais rápido. Isso mostra como a percepção que os participantes tinham a respeito dos ratos modula a maneira com qual eles vão performar. E aí, um segundo momento, o Robert Rosenthal se juntou com a Lenore Jacobson e foram fazer o efeito Pigmalião, né? Essa pesquisa que eles fizeram primeiramente com ratos em uma escola. No início do ano letivo, todos os estudantes fizeram um teste de QI e aí ele chamou os professores e disse que alguns estudantes que eles escolheram de forma aleatória, só com a mesma idade e nível de desenvolvimento ali, na mesma série mais ou menos, ele chamou os professores e disse assim: olha, esses alunos aqui são gênios, eles são muito inteligentes, eles têm muito potencial e sempre se mostraram muito talentosos no percurso escolar. E aí o ano se passou e no final do ano todos os estudantes também fizeram, novamente, fizeram um teste de QI e a surpresa que eles tiveram como resultado da pesquisa foi que esses estudantes que foram vistos por esses professores como sendo mais inteligentes ou tendo performado de uma maneira melhor ao longo do seu período escolar, né, mais talentosos, com mais potencial, eles aumentaram muito a nota que obtiveram no teste de QI, desde a primeira vez que fizeram, né, no início do ano letivo. Ou seja, ele concluiu que quando nós esperamos certas atitudes das pessoas, a gente vai agir de uma maneira que faça com que as nossas preconcepções se manifestem na realidade. Ou seja, não é nenhuma mágica, não é que o nosso olhar saia uma magia e faça com que as outras pessoas ajam da maneira com a qual a gente está esperando, mas porque os nossos pensamentos vão fazendo com que a gente haja de uma maneira para que essas preconcepções, né, geralmente inconscientes, se manifestem nessas pessoas. Essa pesquisa, principalmente na escola, é muito interessante porque suscita reflexões a respeito do nosso sistema de ensino-aprendizagem e também na influência subjetiva que a gente tem no trato com o outro. E como pode ser perigoso a gente não refletir a respeito dessas preconcepções. É normal que ao longo da vida a nossa mente vá englobando certas pessoas em certos grupos que dizem da maneira com a qual a gente se construiu. Essa pessoa é mais ou menos assim, então o estereótipo dela e o que eu posso esperar de comportamento dela é esse daqui. Se alguém que eu conheci se comportou dessa maneira e tem essas características, a nossa mente, quando aparecer alguém com características similares, vai logo atribuir as mesmas ações daquela outra pessoa para essa daqui. A gente vai ficar esperando mais ou menos isso. Só que esse é um pensamento muito primário, né? Ele é um pensamento que chega logo na nossa cabeça e deve ser só isso. Porque no final das contas, a gente sabe que todos nós somos diferentes e que cada pessoa tem a sua própria subjetividade. Então não é porque uma pessoa com um moicano te desrespeitou daquela maneira específica ou te marcou de uma maneira específica na vida que outra pessoa que tem um moicano vai te desrespeitar também. Usar uma fórmula para ler pessoas é impossível, gente, porque cada pessoa vai mostrar subjetividades e maneiras de ser no mundo diferentes. Nem que você precise se aproximar um pouco mais, mas você vai ver que cada pessoa vai mostrar um jeito de ser diferente. O efeito Pigmalião também é interessante por mostrar que há algo no desejo do outro que nos move, que nos direciona, que nos modela, que faz com que a gente se pergunte: será que o que eu estou pensando é isso mesmo ou é outra coisa? E aí isso tanto pode nos ajudar quanto pode também nos aprisionar. E ele mostra também o quão perigoso é nós basearmos as nossas relações em traumas e preconceitos que a gente traz. Traumas e preconceitos estes que muitas vezes são invisíveis para nós, porque a gente tem essa mania de ignorar o que a gente está sentindo e o que nos angustia. Você que é professor pode substituir muito bem a frase: vocês foram a pior turma que eu peguei, por vocês foram a turma que mais me deu oportunidades de crescimento na minha função como professor. Você pode substituir: você é muito tímido e inseguro, por
você só é confiante de uma maneira reservada. Entender como funciona esse fenômeno é talvez uma possibilidade da gente quebrar esse círculo que tanto tem nas relações com a manifestação de traumas, quanto tem também em relação à propagação deles. Né? Aquelas imagens que a gente vê por aí, da avó falando para a mãe, você é inútil, e a mãe falando para a filha, você é inútil, e a filha quebrando esse paradigma, dizendo para a filha dela que ela é amada. Né? A forma como a gente olha para o outro, como a gente se apropria do que a gente imagina que deva ser o outro, porque a gente nunca sabe, influencia sim na nossa maneira de agir com ele. E aí mesmo que esse outro mostre outras 1000 características, como eu já tenho essa preconcepção cristalizada, fica muito difícil para mim enxergar ele de outra maneira. E aí juntando isso com uma sociedade que cada vez mais usa artifícios para nos manter em uma realidade sucateada, a problemática cresce ainda mais. Como é que um professor de sala pública, de escola pública, do ensino fundamental e médio, pode se manter sempre motivado, sempre feliz, sempre alegre em relação às suas condições de vida para passar isso para os alunos, para ver potencial nos alunos? Como é que um aluno vai desempenhar bem quando está faltando alimento para ele em casa? Como é que um funcionário vai ficar sempre bem no trabalho, psicologicamente saudável, se ali ele pensa que é só um número? Existem muitas questões sociais que nos impedem, né, que são desafios para a gente fazer com que essa propagação de traumas tóxicos ou de comportamentos tóxicos cesse. Parece, inclusive, que faz parte do sistema e que isso é mantenedor dessa realidade de sofrimento e de enclausuramento subjetivo também, inclusive. O efeito Pigmalião nos alerta para que a gente não entre muito nesses pensamentos de massa. Se uma classe mais favorecida olha sempre para uma classe menos favorecida com um olhar trágico, com um olhar de que não tem muito potencial de melhoria, ela mesma vai agir, às vezes inconscientemente, às vezes não, para que essas concepções e preconceitos que ela já traz se manifestem na realidade. E aí isso diz de muitas narrativas que são marginalizadas hoje em dia. Enfim, gente, espero que esse vídeo ajude vocês a entender o quão limitador é o preconceito, tanto para quem pratica quanto para quem sofre com ele. E que você pode também usar os seus traumas para transformar outras pessoas. Não precisa querer mudar o mundo, não. Mas pense um pouco na maneira com a qual você está olhando para as pessoas aí ao seu redor, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Se pergunte assim, eu estou incentivando ou eu estou pressionando? Eu estou inspirando ou eu estou desmotivando? Eu estou baseando as minhas ações e o meu olhar na realidade mesmo? Ou eu estou usando traumas que eu tenho como concepção atual? Ou eu estou usando traumas que eu tenho para olhar uma realidade que não tem muito a ver com aquilo que se passou comigo? Será que eu estou cuidando das minhas feridas para que as minhas feridas não influenciem tanto nas minhas relações com as outras pessoas? E é isso, gente. Espero ter contribuído para algum processo de reflexão de vocês. Esse efeito Pigmalião, ele traz questionamentos e provocações sobre diversos âmbitos da vida e espero ter trazido alguns aqui. Tá bom? Até mais. Tchau!